Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Bom, hoje eu vou apresentar apenas exercícios sobre essas grandezas proporcionais. Se vocês não souberem o que é, se vocês quiserem saber os conceitos, como identificar essas grandezas, vai lá no canal que tem vídeo falando sobre isso. Tem vídeo mostrando passo a passo como a gente identificar as grandezas, né, proporcionais, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Hoje eu vou ensinar a como resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então vamos comigo resolver esses exercícios? Número 1. Um automóvel está a uma velocidade 2c em uma rodovia. Sabendo que 2c é a metade da velocidade máxima permitida, ou seja, a velocidade máxima, aqui ó, a velocidade máxima é igual a 2c vezes 2. Isso é igual a 4c. Sabendo que 2c é a metade da velocidade máxima permitida nessa rodovia, classifica as alternativas entre V ou F. Letra A. Como a velocidade e tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais, se a velocidade do automóvel for 4c, ele gastará o dobro do tempo no percurso. Vamos analisar essa letra A. Está falando que velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais. E será que isso está correto? Bom, se a gente tem um percurso fixo para percorrer, quanto maior for a nossa velocidade, menor vai ser o tempo gasto para a gente percorrer essa distância que a gente precisa, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. A letra A é falsa. Só nessa primeira afirmação, nessa primeira frase aqui, a gente já consegue concluir isso. Letra B. Se a velocidade do carro for igual à velocidade máxima permitida na rodovia, o automóvel percorrerá o dobro da distância que seria capaz de percorrer na velocidade inicial. Aqui nessa letra B, a gente está trabalhando com duas grandezas, velocidade e distância. Está falando que se a velocidade do carro for igual à velocidade máxima, a distância que ele vai percorrer também vai dobrar. Velocidade e distância, quanto maior for a nossa velocidade, maior vai ser o caminho que a gente poderá percorrer, correto? Se a gente, nesse caso aqui, a gente considera um tempo fixo. 15 minutos é o meu tempo fixo. Quanto maior for a minha velocidade, maior vai ser a distância que eu vou percorrer nesse tempo estabelecido, certo? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais e a letra B é verdadeira. Letra C. Quando a velocidade do automóvel for igual a c, sua velocidade será igual à velocidade máxima. Bom, a velocidade máxima é 4c. Existe uma proporção entre esses dois valores? Existe uma razão entre esses dois valores? Existe. Se a gente está percorrendo uma velocidade igual a c, se a gente multiplica a nossa velocidade por 4, a gente chega na velocidade máxima da rodovia. Ou seja, se a gente segue essa proporção, quando a nossa velocidade for igual a 4c, ela vai ser igual à velocidade máxima da rodovia. Ou seja, essa daqui também é verdadeira. Letra D. As grandezas velocidade e distância percorridas são inversamente proporcionais. Bom, essa letra D é falsa, igual nós analisamos na letra B, nós analisamos as grandezas velocidade e distância. E quanto maior for a sua velocidade, maior vai ser a distância que você vai percorrer no mesmo intervalo de tempo, certo? As grandezas velocidade e tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Bom, nesse caso a gente considera uma distância fixa. Eu tenho uma distância fixa para percorrer. Quanto maior for a minha velocidade, menor tempo eu vou gastar para chegar no meu destino, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Essa letra E, também é falsa. Bom, agora vamos para número 2. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 3 horas em um percurso, sabendo que gastaria 9 horas nesse mesmo percurso,
se estivesse a 30 km por hora. Letra A, 90 km por hora. Letra B, 60 km por hora. Letra C, 30 km por hora. Letra D, 20 km por hora. E letra E, 10 km por hora. Bom, uma dica valiosa para resolver esses probleminhas de grandezas proporcionais é criar uma tabelinha com todos os dados que esse exercício te der, porque isso facilita muito na hora da gente analisar o que o exercício está pedindo, analisar todas as informações que a gente tem. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando só com grandezas inversamente proporcionais, então a gente já sabe que tipo de grandeza nós estamos trabalhando. Só que nenhum exercício vai te dar isso, quase nenhum exercício, né, vai te dar isso específico. Qual grandeza você está trabalhando, como que você vai considerar, né, as proporções, as razões entre essas duas grandezas. Então, faça a tabelinha que vai ser facinho de vocês identificarem, vai ser muito mais fácil de vocês identificarem com qual grandeza nós estamos trabalhando. Bom, para construir a tabelinha desse número 2, ele nos diz que ele nos pergunta qual a velocidade do automóvel, ou seja, velocidade X é o que nós estamos querendo procurar, que gasta 3 horas em um percurso. 3 horas. Sabendo que gastaria 9 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. Bom, quando a gente for construir essa tabelinha, é bom que ela seja muito bem organizada, né? O tempo debaixo de tempo, né? Nessas duas situações que nós estamos analisando, porque aí fica fácil da gente analisar. Bom, a gente já analisou no exercício anterior que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a minha velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou gastar no meu percurso, certo? Então, aqui a gente já pode analisar pela tabelinha mesmo. De 9, aqui ó, de 9 para 3, o que aconteceu com o meu tempo? O meu tempo foi dividido por 3. Vocês concordam comigo? Que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, se acontece com uma grandeza, acontece inversamente com a outra, ou seja, a operação que acontece que a gente faz em uma grandeza, né? A gente utiliza a operação inversa para outra grandeza. Então, se nesse caso, o meu tempo foi dividido por 3, aqui eu vou multiplicar a minha velocidade por 3. Então, se a gente fizer 30 vezes 3, o nosso resultado é a letra A, 90 km por hora. Certo? Facinho, né? Agora vamos para número 3. Um carro com velocidade média de 80 km por hora percorre uma distância entre duas cidades em 5 horas e 15 minutos. Observe que a gente está trabalhando novamente com quilômetros por hora e tempo. Se sua velocidade média fosse de 90 km por hora, o tempo gasto para percorrer a mesma distância seria de... Bom, primeiro vamos montar a nossa tabelinha. Velocidade e tempo. Aqui ele nos diz que um carro percorre com uma velocidade média de 80 km por hora, 5 horas e 15 minutos. E se a velocidade média dele for 90 km por hora, quanto tempo ele vai gastar? São grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, a minha grandeza está aumentando, então nesse caso aqui, ela vai ter que diminuir, certo? Bom, aqui eu coloquei 5 horas e 15 minutos é igual a 315 minutos. Por que eu fiz isso? Porque na hora da gente calcular, utilizar esse valor para calcular, fica quase impossível da gente trabalhar com 5 horas e 15 minutos. A gente tem que transformar isso em uma unidade só. Se a gente for transformar em horas, como não são horas exatas, vai dar números decimais, números com vírgula, e fica mais difícil da gente trabalhar. Então, a gente transforma em minutos. Como que a gente faz isso? A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Se eu tenho 5 horas, eu vou multiplicar 5 vezes 60. Então, vai ser 5 vezes 60 é igual a 300 minutos. Ou seja, 5 horas tem 300 minutos.
mais esses 15 minutos aqui, então fica 315 minutos, certo? Então, vamos montar a nossa proporção. A gente sabe que a 80 km por hora, o carro gasta 315 minutos. E 90 km por hora, quanto tempo ele vai gastar? Bom, a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. A gente sempre tem que lembrar disso. Aqui se fosse um exercício de grandezas diretamente proporcionais, a gente poderia muito bem usar uma regrinha de 3 aqui e já descobrir o valor que a gente está querendo. Mas como são grandezas inversamente proporcionais, então eu tenho que inverter alguma dessas duas frações. Nesse caso, eu vou inverter essa segunda fração e vai ficar o seguinte: 80 sobre 90 é igual a x sobre 315. Eu só inverti essa segunda fração aqui. Aqui a gente vai aplicar a regrinha de 3 básica, que é o famoso multiplicar cruzado. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Então, a gente vai multiplicar 80 vezes 315 é igual a x vezes 90. Resolvendo essa multiplicação, nós temos que 25.200 é igual a x vezes 90. Aqui, a gente vai multiplicar os dois lados por 1 sobre 90. Nós falamos dividir os dois lados por 90. Na verdade, nós estamos multiplicando por 1 sobre 90, que dá no mesmo. A gente multiplica esse lado aqui, esse aqui vai cortar com esse, e aqui vai ter o 90. A gente vai dividir esse valor por 90, certo? Dividindo 25.200 por 90, a gente encontra o valor do nosso x, que é igual a 280. Bom, nós achamos que x é igual a 280, mas nós transformamos esse valor no início do exercício em minutos, ou seja, o carro gasta para percorrer andando a uma velocidade de 90 km por hora, ele gasta 280 minutos. Agora, vamos transformar isso para horas. Primeiro, a gente divide 280 dividido por 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, nós vamos saber quantas horas exatas existem em 280 minutos. A gente acha 4,6666 e uma dízima. Então, a gente sabe que tem 4 horas exatas. Se a gente multiplicar 4 vezes 60, para achar quantos minutos essas 4 horas se refere, né? A gente tem que 60 vezes 4 é 240, ou seja, 4 horas tem 240 minutos. Mas ainda sobrou alguns minutinhos aqui, porque o tempo que ele gasta é 280 minutos, não é 240. Então, a gente faz 280 menos 240, sobrou 40 minutos. Ou seja, o nosso carro, para percorrer 90 km por hora, ele gasta 4 horas e 40 minutos, que é a letra D. Certinho? Agora vamos para número 4. Pedro deseja realizar sua festa de aniversário e, para isso, irá comprar 30 latas de refrigerante com capacidade de 200 ml cada uma, no intuito de evitar desperdício. Caso ele opte por comprar lata de 600 ml, quantas ele deverá comprar? Primeiro, vamos montar a nossa tabelinha, né? Para ficar bem mais fácil da gente analisar. Bom, o que esse exercício nos diz? Que ele vai comprar 30 latas de 200 ml cada uma. Se ele comprar latas de 600 ml, ou seja, a quantidade de ml por lata vai aumentar. Quantas latas eu devo comprar? Se a capacidade por lata vai aumentar, então eu posso comprar menos latas para minha festa, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos pensar aqui. De 200 ml. Peraí, deixa eu apagar para ficar melhor de visualizar. Então, vamos
vamos pensar aqui, ó. De 200 ml para 600 ml, o que aconteceu com esse valor? Ele foi multiplicado por 3. Vocês concordam comigo? Então, se elas são grandezas inversamente proporcionais, o que vai ter que acontecer com o número de latas? Ele vai ter que ser dividido por 3, certo? Então, se a capacidade de latas foi multiplicado por 3, de 200 a 600, foi para 600, a gente vai dividir o número de latas, que 30 latas dividido por 3, a gente encontra que a gente vai precisar de 10 latas de 600 ml, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito ter conseguido ajudar vocês com esses exercícios e até a próxima aula.